gente que acorda cedo com o barulho do despertador. Já os ribeirinhos acordam com o canto da aracuã, o som da água batendo nos cascos da canoa e com o barulho dos animais na mata. A vida à beira do rio Amazonas e de tantos outros que se espalham pela imensidão da floresta é uma vida diferente de tudo o que você já viu, quase que do outro mundo. Bora ver como é? O que aconteceu no motor? Ficaste doida? Por que tu mexeste nesse motor aí? Meu Deus, não quero botar nem doido. Meu Deus, mano, acho que eu dei um efeito no motor. O que tu fizeste o motor? Tá doida? Ei, mano, acho que eu descaribei o motor. Que escaribro nem nada? Eu Que não escaribro? vai lá, o que Descaribro. Não sei falar não, sei lá que deixa lá Não sei se é descaribu nem nada, eu não sei. Descaribu, eu acho, tudinho isso aí. Eu não sei o que eu fiz lá no motor. Falei pra ti que eu não sabia mexer nenhum. Meu Deus. Olha pra ti, eu tava certo. E ela falou que eu tinha descaribado o motor. Tá grande. Eu vi um fiozinho lá e eu achei bonito esse pequeno. Aí eu custei lá no negócio do motor, parou e não mais o motor. Na Amazônia não tem rua asfaltada, não tem carro, não tem placa, nem buzina. A rua é o rio, o carro é o barco e o endereço é uma curva na margem. As casas flutuam ou ficam de palafita para não serem engolidas quando o rio sobe. Lá não se anda, se navega, até o cachorro aprende a pular de canoa em canoa. E se você acha que criar galinha em cima da água é impossível, pois vá lá ver, viu? Os bichos ficam em cercadinhos bem organizados, boiando, tudo ajeitado com madeira, tela e reza forte. É um improviso do caboclo que não tem luxo, mas tem criatividade de sobra. Cadê, olha? A porca da mamãe com os filhos chegando do mato, olha. Agora a casa tá limpa, que a gente lavou hoje, o pai da Thalita esfregou, a gente carregou água. A minha tá na casa dos cachorros com os filhos, olha. Essa abusada. Olha pra onde ela vem, ó. Tá dentro da casa, a gente tem 3 quartos, aí a gente lavou a casa e os quartos todinho. Tá grande a água, olha. Olhem essa casa de um ribeirinho, muito linda. Muito pé de açaí no quintal. Lá vai ela pra escola, olha. Já ia pegando uma queda aí. Tchau. É, tá grandona a água, né? Mas viver no paraíso verde tem o seu preço. O perigo mora literalmente embaixo da água. Ribeirinho que se preza já aprendeu a desconfiar até da água parada. Tem jacaré que parece tronco boiano até abrir aquele bocão. Tem sucuri que parece corda de poço, mas que se enrosca e some com o que estiver pela frente. E não para por aí não, viu? Piranha, candiru, arraia, todo bicho tem dente, ferrão e vontade de fazer estrago. E ainda tem o tal do banzeiro, ou a maresia, aquele balanço repentino da água quando o tempo vira ou um barco maior passa. Já virou muita canoa e espalhou muito susto por aí. No período das cheias, quando o rio enche demais, leva casa, leva horta, leva até os animais de criação. As barrancas do rio desabam e o povo tem que correr com tudo nas costas, fugindo da água que invade sem pedir licença. Gente, vou mostrar pra vocês como aqui na comunidade tem jacaré. E olha, até os filhotinhos são atrevidos só pra cima do flutuante da pessoa. Vou mostrar pra vocês. É só, gente, tá vendo aquilo ali? É um filhotinho subindo atrevido que só ele. Pô, eu não gosto de jacaré, porque eles são xeridos. Pensa que esse filhotinho não ataca uma criança? Ataca assim, viu? Olha aí. Vira? Como é que tá a situação da minha casa? A gente encostou a água na minha casa. Por um trisda não entrou dentro de casa ainda. Olha ali, a casa da mamãe é mais alta um pouco, olha. Saí por aqui pra trás, ó. Pra cá que vai ser meu banheiro, tá, gente? Olha a água como tá no banheiro, olha. Quase encostando lá também. Meu Deus do céu, enorme. Chegou no barco, olha. E encostou na casa. Agora uma maresiazinha entra, vai entrar água na casa.
Fala, meus maninhos, tudo bem? Espero que sim, viu? Eu tô bem demais, graças a Deus, gente. Tô se recuperando aí da mordida do jacaré no meu dedo. Ainda tá meio ferido, mas se Deus quiser, logo, logo vai estar saradinho aí essa mordida desse jacaré. E eu vou soltar eles antes que a lancha do exército tá passando aqui, né? São lancha potente. E aí pode me alagar. Tá vendo vários ali. E eu vou soltar ele, tá, gente? Ó, tá vivo. E lá vem as lanchas, meu Deus, não vai dar tempo. Vou mostrar pra vocês, gente. Meu Jesus amado. Eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Uma lancha bem potente. Calma aí que eu vou virar aqui. Vou soltar ele, ó. Tá vendo, ó? Vai, foi embora. Olha lá, gente. Apesar disso tudo, tem beleza que não se explica. A vida dos ribeirinhos é uma vida encharcada de natureza. O banho de rio é diário, o passeio de barco é lazer e necessidade. As crianças aprendem a remar antes de andar, e o mato é farmácia, é salão de beleza e supermercado. As belas mulheres, filhas do rio, com seus cabelos escorridos e cheirosos, sabem tudo de raiz, folha e seiva. Sabe qual planta tira febre, qual fruta hidrata a pele, qual óleo dá brilho no cabelo. Um conhecimento herdado dos antigos, dos indígenas, que já conheciam o segredo da floresta, quando o mundo ainda era mato e silêncio. Vale, essa menina é doida. Vou escutar vocês. É bom, viu? E hoje eu vi o quê? A sentinela. era isso que a gente tava precisando, de água de chuva pra armazenar, que os tanques tava tudo era seco já. E a gente aqui toma água da chuva, viu, meu povo? Não vão criticar a gente, não, que essa água da chuva, a água do rio é boa, mas a da chuva ainda é melhor aqui pra gente. E aqui vem uma chuva da baguda, viu? Só gratidão a Deus, só agradecer e nada mais. Eita, coisa boa demais. Chuva da baguda, minha gente. Eita, trem bom. Misericórdia, misericórdia. Ei, Sumana, nós vamos ali na casa da nossa avó, Sumana. Aí a fantasma vai levando umas piranha pra vovó. Espia. Só piranha gorda. Tá igual a fantasma. Aí nós vamos num casco porrudo, que eu vou mostrar pra vocês ali. Pois acompanha essa nossa prisipada, Sumana. A fantasma vai remando com certeza. E eu vou afirmando esses pequenos. Vou mostrar o casco aqui pra vocês agora. Ei, Sumana, o casco tá descalafetado. Aí a fantasma vai sentar pro lado onde não tá descalafetado. E eu vou sentar porque eu sou mais leve. Aí, Sumana, nós temos que encontrar uma ticumbuca pra caçar água, senão não vamos pro fundo. Já pensou nós no meio do lago? Aí, Sumano, tem umas vadeiras passando por aqui, um negócio de equatorial, Sumano, né? Aí, a gente pode afundar nesse casco se elas passarem acelerado. Mas se elas passarem acelerado perto de nós e nós afundar, eu vou marcar bem a cara deles. Eita, não, assim minha avó tava falando. Bora, esse pequeno, bora, Sumano. Aí a fantasma vai aqui, pilotando, enquanto eu vou apreciando a beleza daqui, Sumano. Vou te ensinar a subir numa árvore de açaizeiro com a tua pecônia e o teu facão, caso tu consiga chegar lá no alto e pegar o açaí, né? Vou colocar aqui, ó, aqui atrás. Tu não vai conseguir levar ela na mão até lá em cima. A pecônia, tu vai colocar paralelo aos pés aqui, ó, no meio do pé, esticar assim. O que é que tu vai fazer? Com o teu pé, tu vai abraçar a árvore e a pecônia vai fazer isso aqui, ó. A árvore vai ficar aqui, ó. E ela vai ficar assim, ó. Tentar, pelo menos, né? Com as mãos, você vai entrelaçar. A árvore tá aqui, né? Você vai pegar os dois dedos e apoiar assim, ó. Apoiar o seu... Sem parte essa aqui, não. Apoiar pra poder subir. Bora lá. Bora lá para esse desafio, colocou a pecônia, abraçou a árvore e nesse momento tem que dar um grande impulso
para te conseguir abraçar a árvore com os pés e ter força para subir com as mãos, que tu vai usar muito o braço. Aí nesse momento a árvore tá inclinada, né? Eu virei pro outro lado para dar mais equilíbrio e não exigir tanto do meu corpo, né? A força. Pegou teu facão, corta as laterais que seguram o cacho lá em cima, joga teu facão para longe e arranca da raiz. E aí tu desce e fim. Eu acho que é Na isso. mesa, meu amigo, ali é peixe com açaí. A tapioca chega cedinho, fresca. O açaí é batido na hora no pilão ou na despolpadeira. E o peixe, o peixe, viu? Tem de tudo, viu? Tambaqui, pirarucu, tucunaré, piranha, jaraqui. Se mexer na água, já vira almoço, viu? Além disso, o povo da água também caça, mas caça com respeito. Tartaruga, tracajá, cutia, capivara, tudo é parte do sustento. Não é matança, é sobrevivência. Eles tiram na floresta o que a floresta dá, sem ganância. E quando não tem nada, tem farinha, porque ribeirinho que se preze tem pelo menos uma cuia da legítima farinha do Amazonas. Tá rolando aqui uma feijoada, né, tia? E o que é esse outro nessa panela aqui? Olha, um porco guisado e pra ali um peixe, né? Peixe assado e depois vai ter o açaí. Esse daqui tá cheirando lá no trapicho, mano. Tu é doido, é? Do bicho bonito. Olha aqui. O açaí tá mole já. Vai ser batido já já. E aqui um porcozinho já salgado. Essa é só a gordura, eu acho, né? Ainda tem o camarão, olha, que pegou hoje de manhã. No matapi, olha. Fresquinho, fresquinho. Daquele modelo, só escorrendo. Aqui, olha, pra trás. Só o poder, gente. Meu mano, olha o tamanho do peixe que pegou na linha agora. Os caras foram tirar açaí pro almoço, olha. Ele achou até uma garrafa de vinho pro meio do mato, eu acho. É, meu mano. Um tambaqui ou uma pirapitinga? É tambaqui? É pirapitinga? É, pirapitinga. Ah, deve estar pouca da gorda assim, meu mano. Olha, um açaizão. Vamos mais tarde. E por enquanto a gente vai dar nesse vinho aí. Mas, meu mano, demais bom. Chegando agora do mato aí, defendendo o vinho aí. Aqui os cachinhos aqui, só pra beber. Muita água grande aí pra catar pelo casco, só pela beira do garapé. Amarra ali naquela corda lá. Vai estar aqui, ó. Vai sair, ó. Vai aqui pra cá, ó. É. Aí, bacaba pra nós beber. Sobre isso. Alimentos mais consumidos pelos ribeirinhos, pessoal. Então, a farinha é o alimento mais consumido pelos ribeirinhos. Eu posso afirmar para vocês, porque a maioria das famílias, pessoal, compra de fardo. Aqui o fardo é 30 quilos para poder manter uma família ali um mês. 30 quilos de farinha para um mês. Então, acontece muito isso aqui. Então, hoje em dia a gente já consome mais a carne bovina, a suína, o frango. Mas ainda tem pessoas que caçam. Nós aqui não caçamos, pessoal. Negócio de gambá, tatu, veado, preguiça. A gente já não caça esses animais aí. Ribeirinho é gente que vive em silêncio, mas com alma barulhenta. Gente que não tem luxo, mas tem história. Gente que vive com o pé na canoa e o coração na floresta. São os verdadeiros filhos da água. E é da água que eles tiram a vida, a fé e a força de seguir, mesmo quando o rio decide mudar o curso. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Mas, mano, já fui fazer rolo na balsa com o titio, que não sou nem a besta. Já dava bem de eu tirar o meu, parente. Ainda mais que o titio é pombaleza. Mas acho que na nossa comunidade já tava uns 6 dias sem energia. Nós já tava na onça de diesel pra funcionar no gerador de luxo. Falei pro titio, bora atracar na primeira balsa que passa hoje por aqui. Quem sabe não pinta alguma coisa de diesel pra nós. E titio que tava a fim de fazer o rolo dele na balsa, que já tava quase uma semana que não fazia nenhum rolo, não perdeu nem tempo. Ei, mano, e fica de pano que nós, ribeirinhos do Amazonas, pegamos balsa todo dia pra fazer rolo. Nós aqui do Rio Madeira não perde uma balsa que passa na frente da nossa comunidade. Quando dá, nós já estamos atracando do lado, mano. Ah, e o quê?
é então esse negócio de rolo? Mano, a rolo é fruta que a gente colhe, a gente troca na balsa por comida, por frango, carne, diesel. Quem pintar, mano? Só não vale pé de porrada, como diz a vovó. Mas tem vezes que a gente não consegue trocar por nada, mano. Eu quase que não conseguia filmar. O diacho do segurança da balsa ia olhando lá de cima, mano. Ele já tava cabreira. E quando vai atracar na balsa, mano, tem que ficar de pano, que qualquer marcação tocando uma emborca. É só uma, meu filho. E nós tinha levado laranja, lima e um cacho de banana do Teba pra fazer rolo. E eu com o titio ia correr atrás da balsa, mano. Eu já que sou fraco, só me acontentei quando eu atraquei do lado da bicha. E eu já que sou bestinha, falei logo pro titio: o senhor só conseguiu fazer o rolo porque eu fui. Esse balde de diesel tudinho é meu. Ei, mano, e tu já fez ter rolo hoje na balsa? Boas tardes, um beijo no babá de vocês. E bora fazer uma saída do gordo. Eu vim aqui na casa da minha irmã, que depois da minha cidade são 7 horas de viagem. Jump! Cheguei na casa dela e tinha saído grosso lá, mano. Faltava só bater e botar de molho. Nha! Fiz logo o fogo aí, que eu sou esperta mesmo pra trabalhar. Jump! Taquei a água no fogo, mano. E agora é só esperar ferver pra botar o açaí de molho. E além do açaí, tinha um toicinho de porco. Chega meu bucho, fez grow, e o açaí tava duro aí. E a minha concunhada botou logo o açaí de molho, que essa mulher é esperta. Jump! E logo anoiteceu e é hora de bater o açaí. Enquanto isso, o Thiago tava fazendo a boia com o espeto. Ele mexia comigo e coçava as pernas pra cara dos carapanã que tinha mina. E a gente tem que cuidar de bater logo o açaí, porque senão escurece e fica de mais ruim pra bater. Pessoal, essa daqui é a casa da minha irmã. Não tem nem a metade do assoalho. Ela tem 2 filhos e a parede dela é feita de TNT. Olá, meus amores. Hoje foi dia de passeio, então bora lá nessa aventura comigo. Na cidade vizinha, que fica próximo do interior de onde eu moro. E eu já coloquei esse óculos e esse chapéu aí e segui viagem. Tá feio? Tá, né? Mas o importante é que meus olhos e meu rosto estão protegidos, né? Então aí a gente já atravessou por uma outra ilha. E tava muito quente. E tinha um pouco de maresia. Mas como eu não sou medrosa, eu gosto dessa aventura. Então vamos lá. Depois disso, atravessamos para uma outra ilha. E depois de algum tempo, finalmente conseguimos enxergar a cidade. E continuamos nossa viagem. E então, gente, essa é a frente da cidade. Essa cidade chama-se Curralinho, no Marajó. Encalhou na areia. Ó. Vendo? E eu tenho que desengatar a canoa. Eu tenho medo de pisar, tá, gente? Tem muita raiz escondida aí. E tá bem complicado. Meu Deus do céu. Encostou lá, ó. Tá muito estreito, ó. Eu tô saindo. Ó o fundo do rio. Já mostrei, né, pra vocês. E a canoa desengatou. O sol tá muito quente, gente. Quente demais. Demais mesmo. Dificulta mais ainda, né, a seca aqui no Amazonas. Olha o córrego. Vendo? A floresta pede socorro, gente. Culpa do homem, tá? Olha só, de lama. Ficou esse pouquinho de água aqui, ó. Olha as casas ali em cima, gente. E é isso, a realidade do nosso Amazonas, tá? Tem lugar aí que não tem mais água potável. E tem lugares aí pedindo socorro, tá, gente? Socorro mesmo.